Lucivaldo Filho, que mais uma vez agora retorna ao Capacita para compartilhar com a gente mais um conhecimento da área dele, da Diretoria Geral de Finanças, e é um tema super importante, que é a execução financeira da despesa. Não é? Lucivaldo esteve com a gente aqui no início, inaugurando o Capacita SES, inaugurando o programa, falando com a gente sobre emendas parlamentares, não é? E agora ele retorna para conversar conosco sobre esse tema crucial para a Secretaria, que é a execução financeira. Não é? E aí, para quem não me conhece, Juliana Cal, eu estou à frente da Diretoria Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica, e esse programa tem o intuito de trazer um alinhamento conceitual do que a gente executa no nosso dia a dia da gestão, não é? Para que a gente possa maximizar os nossos processos de trabalho, trazer melhoria na governança, não é? Porque a cada vez que a gente mais se capacita, a gente tem mais capacidade de instruir melhor nossos processos, fazer um fluxo de processo mais ágil, não é? Com mais capacidade. Então, os nossos próprios gestores estão à frente aqui, transmitindo e multiplicando esse conhecimento com a gente, não é? Professor Lucivaldo, mais uma vez, agradeço enormemente a sua parceria. E agradeço na pessoa de Emerson, o núcleo do Telesaúde, o apoio deles na ferramenta, e a equipe DGMOG, especialmente aqui na pessoa de Denis. E aí eu te passo a palavra, Lucivaldo. Eu queria só, antes de passar a palavra, dizer a todos que quem está aqui na SES, né, sabe disso. A gente está sofrendo oscilações com a CELP, então a gente, nesse momento, está aqui até de janela aberta, porque estamos sem energia, sem ar-condicionado, a energia ela está oscilando, então é possível que aconteça de cair a nossa conexão, caso haja essa queda de energia. Caso isso aconteça, eu peço que vocês continuem na sala, não é? Tentem entrar novamente, para a gente tentar restabelecer, caso volte essa energia rápida. Né? Mas vamos acreditar que vai correr tudo bem, mas só para a gente estar preparado caso aconteça. Se demorar muito, se acontecer da energia cair e demorar muito tempo para voltar, aí infelizmente a gente vai precisar adiar e fazer em outro momento, certo? Mas só para deixar todo mundo ciente, de fato, essas oscilações de energia aqui na Secretaria têm trazido alguns incômodos, né? Mas como não é algo que está na nossa gestão, na nossa ingerência, não tem muito o que fazer. A gente fica refém, de fato. Então é isso, bem-vindos todos os alunos. Queria trazer de novo para vocês, participem, não é? Suguem o Lucivaldo, tudo que ele tem para trazer para a gente sobre esse tema. E lembrando que o material vai estar disponível no ambiente virtual aqui do Telesaúde, nesse mesmo que vocês entraram, a gente vai colocar lá o material de Lucivaldo. E também agora tem uma novidade, a DGMOG tem um site. E aí lá vocês também podem encontrar todo o material de todas as capacitações que já houveram, não é? E aí o site é dgmog.saude.pe.gov.br. Eu vou botar aqui no chat. Tá, joia? E aí, no final da aula, vamos ver se eu consigo voltar. Se não, o Lucivaldo toca e faz o encerramento da aula. E no decorrer, vocês vão conversando. Tá bom, pessoal? Boa aula a todos. Lucivaldo. Oi, Ju, obrigado. É que eu estava aqui na logística, aqui tentando organizar, como Juliana bem falou aí, estamos passando por adversidades, né? Cogitamos até pensar em colocar para uma próxima data, mas até por uma questão de respeito à secretaria, à própria DGMOG, que se esforçou tanto e se esforça tanto para que tudo dê certo, aí a gente está aqui, estamos enfrentando, né? Tive até problemas técnicos no computador, mas nada que nós não possamos resolver. Agradeço mais uma vez, Juliana, as belas palavras e sabe que o nosso objetivo aqui não é de fazer com que se encerre o assunto, mas sim com que consigamos abrir uma discussão, né?
consigamos abrir uma discussão para que possamos gerar esse ambiente de aprendizado e conhecimento. Então, isso é sempre louvável e que, de fato, possamos ter isso daí, né, em conjunto aí com as equipes. Então, vamos tentar aqui conduzir, tá certo? Se precisarem de alguma informação adicional, vocês vão contribuindo, né? Até porque é o assunto que eu estou tentando fazer com que ele seja mais prático possível. Não estou indo tanto para a parte da lei, da parte legal, até porque o público ele é muito diverso, né? Eu acho que o objetivo maior é o que todos consigam ter um melhor entendimento e que a atividade de execução da despesa na secretaria ele fique mais dinâmica e mais efetiva. Então, esse é o objetivo, digamos assim, tá ok? Então vamos lá, Lucivaldo, fica à vontade para iniciar. Eu vou fechar aqui a minha câmera e aí eu espero conseguir estar de volta no final, mas caso eu não consiga, você conduz aí e encerra a aula, tá bom? Vou Tudo bem, fechar tá certo. Tá. Bom, pessoal, mais uma vez aí boa tarde a todos, né? Estamos aqui com o objetivo de falarmos um pouco sobre a execução financeira de despesa, né? Então, assim, sabemos o quanto isso é relevante, tá ok? No nosso dia a dia, no dia a dia da secretaria. Lembrando que, né, quando falamos da execução financeira da despesa, lembramos já do ponto final, né? Então, já pensamos do fato do pagamento, né? Mas até se chegar a um pagamento, tem-se algumas etapas, algumas fases que precisam ser superadas. Então, assim, o objetivo nesse treinamento, como já disse anteriormente, é fazer com que tenhamos um entendimento dessas fases, tá certo? E de uma maneira geral, de forma próxima a vocês, fazer com que essa atividade aqui na Secretaria de Saúde ela seja de cada vez mais disseminada, né, para que todos possam fazer um processo de execução da despesa de forma adequada, né? Que quem ganha nisso daí não é só o gestor, mas sim a secretaria e, por consequência, a própria sociedade. Então, inicialmente, não é isso? É muito importante entendermos esse fluxo natural, tá certo? E o fluxo até se chegar ao ponto de execução de uma despesa. Costumo dizer, né, que muito facilmente nós entendemos nas fases, né, que temos da despesa que o gestor público ou a gestão pública ela não pode por si só gastar, não pode imprimir moeda, não pode fazer um gasto sem. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro passo é entender que um fluxo de despesa ele inicia desde um planejamento de receita até que esse recurso possa chegar no, na etapa final, que é de fato a execução do pagamento. Então, assim, então pensem, tá certo, que a gestão pública como um todo faz-se necessário um planejamento pelo qual nesse planejamento precisa-se saber qual a receita que está prevista. Dessa receita que está prevista, naturalmente tem toda a parte orçamentária que já foi tratado anteriormente em alguns outros cursos. Também a nossa Camila, que também vai tratar especificamente sobre a parte de orçamento, tá ok? Aqui no Capacita 6. E aí, por fim, chega-se à despesa. E aí, do ponto de vista macro, sabemos que é o seguinte, a despesa no serviço público não vai só para a saúde, ela vai para diversos tipos de gastos, né? Então, esse é um fluxo importante de se entender, que para se executar, né, essa despesa tem etapas anteriores, né? Desde planejamento de receita, para saber qual vai ser a fonte de receita para aquele pagamento, tá ok? Desde o processo do planejamento orçamentário e definição das fontes de recursos, até o processo da execução da despesa. Então, nesse fluxo, né, então está aqui de forma um tanto quanto sucinta, né? Mas sabemos que o seguinte, do ponto de vista, quando fazemos aqui
ok? O processo do PPA, LDO e LOA, isso é um processo estritamente orçamentário, né? Então, esse é um processo que ele é um pouco anterior, tá certo, à execução por si só da despesa. Contudo, tá certo, se essa ela não tiver passado por esse planejamento anterior, muito dificilmente ela será executada, né? Então, feito isso, nós temos aí a programação financeira, tá ok? Coloca-se aí licitação, mas entenda-se, é o ponto de vista prévio à realização do contrato. Seja ele por uma licitação, como geralmente é previsto na execução da despesa, seja por um processo de dispensa, seja por um processo de inexigibilidade. Naturalmente, feito isso, temos a etapa de um empenho, tá certo? E posteriormente liquidação em pagamento. E aí, durante o decorrer do curso, nós iremos aprofundar, principalmente nas etapas de execução da despesa, tá certo? Então principalmente iremos falar sobre o processo de previsão, empenho, liquidação e pagamento, que é basicamente as etapas de execução aí dessa despesa, tá ok? Então, aí realmente vamos aí para o conceito de despesa pública, que sabemos que é o seguinte, o que é despesa, o que é gasto, tudo é despesa pública. Então, conceitualmente, sabemos que é o quê? São todos os gastos que o Estado, de uma maneira geral, ele executa, né? Então, todos os gastos executados para atender, certo, às necessidades, né, do setor público. Entenda setor público como todas as vertentes, né, dos serviços essenciais para a sociedade. Então, as despesas públicas, ele tem por si só esse entendimento e esse conceito, tá certo? Desses gastos efetuados, tá ok? E com relação a essa despesa pública, conforme nós já estamos habituados a falar, tá ok? E aí, para aqueles que estudam, né, ou para aqueles que estudam até na atividade própria, né, do dia a dia, e aí você vai ver isso em diversas fontes de conhecimento, né, pergunta-se quais são essas fases, quais são os estágios da despesa orçamentária. Então, de uma maneira geral, né, nós sabemos que eles são as fases práticas, fixação, empenho, liquidação e pagamento, tá ok? Então, essas são as fases que nós iremos encontrar nos livros de uma maneira geral. Já tem alguns doutrinadores que ele trazem o conceito da licitação, colocando-se como uma das etapas, tá certo, desse processo de estágio da despesa. Mas, de uma maneira geral, temos a fixação, empenho, liquidação e pagamento, tá certo? E aqui, tá certo, de uma maneira geral, temos um processo. Ele é um processo que ele é um pouco prévio, mas que acontece, né? Então, por exemplo, quando falamos de fixação, né, é quando essa é uma despesa que ela vai ser fixada lá na Lua, tá certo? E aí não vou me aprofundar porque já foi objeto de outras aulas, tá certo, com relação à Lua. Mas, por exemplo, aqui na Secretaria de Saúde, estamos em um processo de planejamento, né? É um processo de planejamento, que é o POAS, né? Que é onde, na verdade, cada executiva, cada diretoria, cada área vai fazendo a sua demanda orçamentária para que isso seja fechado e seja enviado, tá certo? Para o governo, de forma central, fazer a consolidação do orçamento previsto, né? Para o exercício seguinte. Então, esse é um processo pelo qual, apesar de todos participarem, mas geralmente o corpo estratégico da secretaria, ele se envolve no planejamento da despesa, né? Então, esse planejamento, né, esse planejamento do orçamento seguinte é o que é um pouco dessa parte aí que chamamos aí da fixação, tá certo? A licitação, né, que a fixação depois vai ao empenho, né? Então, assim, sabemos que não existe a despesa pública
sem que exista o prévio empenho, né? Isso é uma norma, isso é lei. Então, existe uma necessidade, tá ok? Existe a necessidade do prévio empenho, né? Mas, para se chegar àquele empenho, tem algumas etapas que precisam ser atendidas. Dentre elas é você entender quem vai ser o ente público que você vai empenhar, né? Porque o empenho ele é destinado para um CNPJ ou um CPF específico, ele tem um valor pré-determinado, né? Então, geralmente, né, de forma genérica, utilizamos aqui a licitação como o estágio pelo qual, né, a administração pública ela vai definir o processo, seja de aquisição de um bem, seja pelo processo de contratação de uma prestação de um serviço, tá certo? E ali estarão todas as regras desse processo de contratação, dessa disputa pública, né? Com o objetivo de se chegar ao melhor preço, melhor eficiência para a utilização desse gasto, né? Então, a licitação tem o objetivo de fazer uma racionalização desse gasto, tá ok? Sendo que, né, esse processo de licitação é um processo pelo qual vai ser definido o valor, as regras contratuais, o processo de execução desse recurso, tudo isso vai estar previsto, tá ok? E superado essa fase, naturalmente precisa se emitir um empenho. Não sei se todos aqui que estão participando desse treinamento, tá certo? Não sei se todos têm o conhecimento do que é um empenho, tá certo? Mas, de uma maneira geral, tá ok? Se eu for colocar aqui de forma bem rasteira, tá ok? O empenho, ele funciona, né, na despesa pública como se fosse, ele é uma reserva financeira, tá certo? Que comprova, tanto do ponto de vista interno, que é do ponto de vista orçamentário, quanto do ponto de vista externo, do ponto de vista do credor, tá certo? Que comprova o quê? Comprova que existe orçamento e parte desse orçamento está separado para essa despesa ou para esse investimento. Então, esse empenho, ele comprova essa reserva, tá ok? Então, o que é que acontece? Sabemos que uma coisa é o orçamento, outra coisa é o pagamento, ou seja, outra coisa é a saída do recurso financeiro. Então, assim, parte-se do princípio que o quê? Imagine, vamos pensar do ponto de vista, se eu for pensar aqui de forma mais próxima à nossa realidade, vamos pensar aqui no nosso salário, né? Então, temos o nosso salário. Então, você tem o seu salário lá, X, tá certo? E parte desse seu salário, você destina para, por exemplo, para pagar uma conta de energia. Então, você sabe, né? Você sabe que você irá pagar essa conta de energia durante meses. Então, essa parte de planejamento, você já reserva parte do seu orçamento anual para essa energia, sem nenhum problema. E o que seria esse empenho? O que seria esse empenho é desse montante que você tem previsão de receita, né? E desse montante que você fez de previsão de despesa desse orçamento, você destina parte do seu orçamento para pagar a sua conta de energia. Então, digamos, se você tem uma remuneração, tá certo, de R$ 2.000 e você destina R$ 200 mensais para o pagamento da conta de energia, então esse empenho é o que comprova essa reserva orçamentária, tá ok? Então, você naturalmente você pode ter no seu elemento de despesa já reservado orçamentariamente, tá certo? Parte de suas despesas para energia elétrica. Porém, o empenho é a comprovação disso, né? Então, uma coisa é o DT, outra coisa é a emissão do empenho. Sabemos que, na realidade, quando estamos estudando isso do ponto de vista de um livro, do ponto de vista de uma graduação, certo? Nós acabamos que se atemos muito à parte técnica, muito à parte teórica.
do ponto de vista aqui no nosso dia a dia da Secretaria de Saúde, nós sabemos que temos algumas demandas, né? Então, você diz assim, ó, eu defini o orçamento, né? Então, foi definido o orçamento. Então, aquele orçamento que foi definido, qual seria um processo aqui na secretaria que seria prévio ao empenho? Então, nós temos hoje a denominada SOF, né, que é a solicitação orçamentária, que é enviada para a área de planejamento, que é a DGPO. Então, naquele SOF é colocadas as informações num padrão específico, tá certo? Para que seja disponibilidade que aquele orçamento se materialize em uma PF, né? Que essa PF é chamada a programação financeira. E essa programação financeira, ela é concedida, esse orçamento e essa programação financeira é enviada esse processo para onde na Secretaria de Saúde? Para a nossa gerência, que faz parte aqui da Diretoria Geral de Finanças, que é a GCE, né, que é a Gerência de Controle de Empenhos. Então, essa emissão de empenho, perceba que é o seguinte, foi no estágio, né? No estágio anterior, tinha uma previsão orçamentária, tá ok? Dessa provisão orçamentária, isso, do ponto de vista de EFISCO, ele disponibilizou o orçamento, disponibilizou uma programação financeira, que isso no EFISCO foi possível se transformar em um empenho, né? E aí, nesse processo de empenho, tá ok? No EFISCO, algumas informações estarão básicas, né? Que é quem é o credor, qual é o valor, qual é o tipo de empenho. Então, por isso que quando a gente coloca entre a previsão orçamentária e o empenho, coloca um processo prévio, que é um processo de ser determinado qual como vai ser formalizada essa contratação ou como vai ser formalizada essa execução dessa despesa. Porque o empenho ele não é genérico, o empenho ele é específico, ele destina aquele recurso de forma bem específica e de forma bem direta, certo? Então, né, do ponto de vista aí da 4.320, nós entendemos que é o quê? É o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Então, de uma maneira geral, esse é um processo muito importante. E aí é aquela questão, né? Aqui na prestação de contas mesmo, nós temos aqui a agência de prestação de contas e qual é uma demanda, qual é um objeto que tenta sempre se verificar, né? É que a contratação ela foi realizada sempre com prévio empenho. Qual é a questão? Apesar de ser Secretaria de Saúde, apesar de entender o caráter de emergência, apesar de entender todas as especificidades da saúde, eu entendo que eu não posso fazer um processo de contratação sem que exista o prévio empenho. Então, assim, por mais que seja lógico, por mais que seja algo até passível de punição pelos órgãos de controle, né, eu especifico isso. Então, você gestor, né, você que apoia gestor, você que é um ordenador de despesa, né, então, assim, por mais que seja óbvio, então, o processo de emissão de empenho não é um processo que é feito porque o EFISCO é uma regra do EFISCO, não é um processo que é feito porque a CEAF, porque a DGF disse que tem que se fazer. Não, existe uma previsão legal, tá certo, da necessidade de emissão de empenho e detalhe, emissão do empenho prévio, ou seja, não é primeiro se contrata e depois solicita-se o empenho, tá certo? Então, o fato de primeiro contratar e depois se emitir o empenho, nós estamos agindo com, se isso acontecer, tá certo? Isso é um processo de ilegalidade e naturalmente está sujeito às sanções previstas em lei, tá certo? Então, entendido o processo de empenho, tá certo? Naturalmente, nós iremos para as próximas fases. Isso aqui não é para aterrorizar ninguém, que é a questão da assunção do compromisso, que implica em responsabilidade pessoal da autoridade, né? E aí, naturalmente, é o ordenador de despesa. Então, é muito importante essa observação que eu faço,
porque, de fato, né, é uma responsabilidade que recai sobre o ordenador da despesa, tá certo? Então, e quais são os tipos de empenho que temos, né? Nós temos o ordinário, o global e o por estimativa, né? Então, o ordinário é quando temos aí o valor conhecido, o valor exato, né? Ele procede de uma única vez. Já o global, né? Ele é especificado o quê? Quando é para, naturalmente, atender despesas contratuais, né? Está sujeito a parcelamento, e cujo montante possa ser determinado, né? Então, essa é uma modalidade que ela é muito utilizada para folha de pagamento, assim como o serviço, né? Então, você emite o tipo de empenho, se vai ser o tipo ordinário, se vai ser tipo global, se vai ser tipo por estimativa. Naturalmente, no processo de emissão de empenho, a gerência de empenho ela já define aí o tipo de empenho que será emitido. O estimativa, como o próprio nome diz, tá certo? Ele é bem claro, é que o seguinte, é quando existe-se uma dificuldade devido à particularidade ou peculiaridade do serviço, né, de você dizer o valor exato, né? Então, naturalmente, você emite algo estimativo. Então, nesse caso, naturalmente, vai ter a nuance de se foi algo que foi que percebeu-se uma necessidade durante o período de um maior orçamento, então, naturalmente, vai ser feito uma suplementação, um reforço nesse empenho, tá certo? Caso contrário, faz um processo aí de redução. Então, 3 modalidades: ordinário, global e por estimativa, tá ok? Fechado isso, tá bom? Vamos para o processo, que é um processo natural e normal, que é de liquidação. Então, vamos lá. O que é que acontece? O que é a liquidação? Estamos aqui no ente público, tá certo? E no ente público, ele prevê essa etapa de liquidação, né? Se você for ver no ente privado, você não vê essa etapa de liquidação, aí você fala assim, não, de fato eu não vejo. Mas eu faço uma observação, tá ok? O que é a liquidação para o serviço público? Qual é a responsabilidade dessa liquidação? Perceba-se que, falamos inicialmente da necessidade, né, de uma previsão orçamentária, depois falamos na necessidade de definição do formato de contratação desse serviço ou dessa aquisição. Falamos que posterior a isso teríamos mais o quê? Posterior a isso, teríamos a necessidade de uma emissão de um empenho. E o empenho, ele fez essa reserva, né? Ele comprovou essa reserva orçamentária para a realização de um possível pagamento. E o que é a liquidação, né? A liquidação das fases, eu considero uma das fases mais importantes do estágio da despesa, porque é um processo pelo qual ele, literalmente, ele é um processo de atribuição de responsabilidade, é um atexto, né? Por quê? É, enquanto enquanto essa despesa ela está no estágio de emissão de um empenho, tá ok? Ou de um empenho emitido, você tem aquela reserva, mas não existe ainda a obrigação de pagar, tá ok? Então, o empenho ele fez a reserva, disse que tem recurso para pagar, mas, tá certo, mas esse é um processo pelo qual você tem ali a reserva, tá ok? Porém, quando eu falo de liquidação, quer dizer o seguinte: a partir do momento que ocorreu a liquidação, foi gerado o direito, né, lá do credor e também a obrigação do ente público de pagar, né? Então, o que é a liquidação? Então, a liquidação é o fato pelo qual o ordenador de despesa, tá certo, faz o processo de atestar os serviços. Quer dizer que, se você contratou, digamos, se você adquiriu um equipamento, né? Se você adquiriu um equipamento, quando você liquida essa essa aquisição, quer dizer o quê? Foi entendido, tá ok? Que essa liquidação tem o poder de
a seguinte situação: ó, o equipamento que foi adquirido, ele está de acordo com aquilo que está especificado em licitação, tá ok? Chegou, foi validado pela área técnica, está em condições e aptos a pagar, certo? Então, a liquidação é é o atesto, é a responsabilidade. Eu não posso fazer um processo de pagamento sem que haja um processo de liquidação, porque a liquidação é o processo pelo qual o ente público ele atesta o serviço ou a aquisição. Então, ele tá referendando que aquele processo está correto. E assim, entenda uma coisa, não existe meia liquidação. A liquidação ou ela é realizada ou ela não é realizada. Não existe meia liquidação. Olhe, o prestador atendeu o serviço em parte. Então, você não liquida, porque liquidação ela é quando você for ser responsabilizado por um órgão de controle, não existe meia liquidação, né? Existe a liquidação completa, tá ok? Então, por isso que eu entendo que é tão importante essa fase, tá ok? Porque é a fase, de fato, de comprovação, ou seja, o ente público comprova, tá certo, que o prestador ou o fornecedor atendeu tudo aquilo que estava previsto em edital ou aquilo que estava previsto em contrato e eu estou apto a pagar, tá ok? Bom, pessoal, como esse material vai ficar disponível para vocês, de uma maneira geral, eu estou fazendo esse bate-bola aí com vocês, tá certo? E aí, naturalmente, esse material depois você lê e aprofundam é, com com maior cuidado, né? Com maior atenção aos dados que estão aqui, tá certo? Então, posterior a isso, é a fase do pagamento, tá ok? Então, o que é essa fase de pagamento, né? Então, assim, voltando, né? Só trazendo fazendo de forma análoga ao EFISCO, né? Que é o sistema que é utilizado aqui, não na Secretaria, mas no Estado de Pernambuco, para acompanhamento da execução da despesa. Então, a liquidação, ela é tratada com o EFISCO, ela é feita aqui na DGF também, dentro da gerência contábil, né? Temos aqui duas coordenações, né? Eu tenho uma coordenação de liquidação de processos que são de fonte de recursos do Tesouro e temos o processo de liquidação de fontes de recursos federais, do SUS. Então, temos duas coordenações, tá certo? E essas duas coordenações, por função, essa é, é, a efetivação dessa liquidação, né? Então, geramos um processo de liquidação no EFISCO e é enviado para que o gestor, né, ou o ordenador da despesa efetive essa liquidação no EFISCO, né? Então, é chamado envio da LE, né, que é a liquidação de empenho, tá certo? Por fim, tá certo? Vamos iríamos para a fase de pagamento, tá ok? Então, o que é essa fase de pagamento? Então, pagamento, e aí já fazendo até uma especificação de tipos de pagamento, tá ok? Então, assim, é sempre bom entender que, do ponto de vista legal, né, você vai dizer que é o seguinte, que o pagamento ele é o estágio final da execução da despesa, né? Aonde você entende que estava previamente previsto em orçamento, aquilo que foi empenhado, né, por ter feito um processo de contratação anterior, aquela despesa que eu atestei, porque o atesto da liquidação significa que é o seguinte, que todos os preceitos que estavam previstos no contrato foram atendidos, né? Que aí é um contrassenso depois do gestor dizer que tal serviço ele foi mal feito, tá certo, e por isso deveria dar uma punição. É estranho porque, se ele não atendeu às demandas, não deveria nem ter sido liquidado essa despesa, não é isso? Então, foram satisfeitas todas as situações anteriores, vai-se para o pagamento. Então, esse pagamento é o fim do processo, né? É, é, é o último estágio da execução da despesa.
Então, isso aí está previsto na própria Lei 4.320, 64, tá certo? E, mais uma vez, não posso realizar um pagamento sem que antes estejam superadas as etapas anteriores. Eu fico frisando isso, né? É porque sempre vou dizer, tá certo? Que apesar de ser Secretaria de Saúde, apesar de ser um serviço de urgência, apesar de ser um serviço essencial, não é, né? Não é uma justificativa para órgãos de controle você utilizar dessa prerrogativa para que eu possa realizar um pagamento sem que antes tenham passado pelas fases anteriores, tá ok? Então, assim, do ponto de vista de pagamento, tá ok? De fato, é a saída do recurso, tá ok? É a saída do recurso da fazenda estadual, que é o nosso caso, para o nosso para o contratado, né? Seja para fornecer um equipamento, ou seja para prestar um serviço de maneira geral. Então, tá certo? Qual é a questão que deve ser observada, tá ok? Com relação ao pagamento? É que, do ponto de vista do pagamento, né, nós temos aqui na Secretaria de Saúde duas grandes fontes de recursos, né? São os recursos federais e os recursos estaduais, tá certo? Por que eu faço essa distinção? Porque, a depender da fonte de recurso, o processo de pagamento ele é distinto, ok? Por que ele é distinto? Porque vamos começar pela fonte tesouro, não é assim? Então, se é um recurso estadual, que nós chamamos de fonte 101, tá ok? Então, quando é uma fonte estadual, o processo de pagamento, ele vai para o processo de geração da PD, né? E o que é essa PD? A PD é a programação de desembolso, né? Perceba que esse é um nome que você não vai achar lá no livro, né? Quando você estiver estudando uma execução da despesa no livro de contabilidade pública, você não vai verificar, para pagar eu preciso de uma PD. Isso não vai ser achado, né? Por que não vai ser achado? Porque isso é algo da prática do dia a dia do Estado. Então, é feita uma previsão de desembolso que é a chamada PD, tá ok? E essa PD, no caso, nós temos a Secretaria de Saúde por si só, tá ok? Ela não é detentora do recurso, ela é detentora do orçamento, mas ela não é detentora do recurso. Então, o que é que isso significa? O que é que isso representa? Que a liberação do recurso vai depender da liberação financeira da Cefaz, ou seja, da Secretaria da Fazenda do Estado, que é a secretaria que é detentora do recurso e que tem por função fazer um processo de gestão e liberação dos recursos, tá certo? Então, lembrando que eu emito lá o empenho, tá certo? Emite-se a liquidação, que aí o empenho, vocês vão ver o termo de NE, que é a nota de empenho, a liquidação, quando ela é executada, é a LE, que é a liquidação do empenho, e aqui eu tenho o pagamento, que é a geração da PD, isso quando estamos falando de recursos com pagamentos do Tesouro. Então, é feita essa programa, por isso que o nome é uma programação de desembolso, a previsão de desembolso, né? Por que essa PD? Porque a depender do montante de recurso que a Fazenda Estadual ela disponibilizar, isso aí será liberado o recurso, tá ok? É feita uma remessa bancária, assinado pelo coordenador de despesa, tá certo? Aqui da Secretaria de Saúde, e é um processo pelo qual é enviado para o banco realizar o pagamento. Então, assim, só transcendendo um pouco essa questão teórica, né, de como funcionaria isso daí. Então, tá certo? O pagamento de uma maneira geral, tá certo? Quando eu falo de tesouro, nós estamos falando de um processo pelo qual é emitido essa PD e nós estaremos, a Secretaria de Saúde, não só a Secretaria de Saúde, como os demais entes, estarão sujeitos à liberação financeira da Secretaria da Fazenda, tá ok? E aí você pergunta por que isso acontece, né? Então, a gente vai para o conceito de orçamento, que se é um órgão dependente ou independente. Então, sabemos que somos dependentes de recursos do Tesouro, então, naturalmente, se somos dependentes, dependemos aí dessa
logística de liberação de recursos, tá ok? Então, estamos em um processo pelo qual, né, devido ao equilíbrio financeiro, ao equilíbrio fiscal do governo do estado de Pernambuco, então, devido a isso, tá certo? O pagamento, ele está sendo liberado de forma contínua, tá certo? Diariamente é feita uma liberação de pagamento pela Secretaria de Fazenda, tá ok? Contudo, não sei se todos aqui detêm esse conhecimento ou se todos já participaram. Já teve um período, não só na Secretaria de Saúde, mas como todo o Estado, pelo qual era emitida, veja, era emitida uma PD, era um processo que estava empenhado, foi liquidado, era emitida PD, contudo, tá certo? Contudo, o processo não era realizado o pagamento, tá ok? Então, acontecia esse fato com a maior regularidade no passado. Hoje acontece menos, graças, né, à gestão do atual governo e ao equilíbrio fiscal que hoje acontece. Então, os pagamentos estão com uma certa rotina. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui no meu dia a dia, enquanto diretor-geral de finanças, aí liga para mim uma empresa, tá ok? E pede, e faz o seguinte questionamento: ó, por que tal equipamento que eu entreguei na secretaria ainda não foi pago? Aí, do ponto de vista prático da diretoria-geral de finanças, é fácil você responder. Hoje, eu digo, então, qual é a resposta certa a se dizer? Por quê? Porque o processo não passou pelas etapas anteriores da despesa, que foi o quê? Empenho, liquidação, tá certo? E ficar disponível a essa previsão de pagamento. Por que eu especifico isso? Porque se o processo tiver sido contratado, empenhado e liquidado, um recurso do Tesouro, ele será pago, tá ok? Então, sempre atentar vocês aí no nosso dia a dia, a importância de passar por esses estágios, tá certo? Mas, naturalmente, isso estará sujeito à disponibilidade de recursos. É difícil você entender que, como pode, diante de tudo aquilo que você fala assim, mas Lucivaldo, como pode, tá certo? Você disse já no início da aula que para se fazer essa definição da despesa, você faz uma prévia receita, né? Você faz uma previsibilidade de receita, você fez um orçamento, você reservou esse orçamento com o empenho, tá certo? Você liquidou e no momento do pagamento você diz que não tem o dinheiro. Como é que isso pode acontecer, né? De fato, não deveria acontecer, né? Mas ao acontecer é demonstrado, né, um planejamento, digamos assim, um planejamento no qual carece de uma melhoria, né? Por quê? A ideia é que se eu previ no orçamento, eu tenho que ter aquele dinheiro. Por quê? Quem presta o serviço, quem entrega o equipamento, ou seja qual for a operação da corra, parte do princípio que eu tenho que deter o recurso. Eu não posso justificar que não vou pagar porque não tenho empenho, ou porque não tenho, porque veja, é a questão da lógica do serviço público, né? Então, o serviço público ele é feito para dar certo. Quando acontece algo errado, é justamente a interferência humana. Então, o que é a interferência humana? Geralmente vai estar prevista, vai estar tá prévia de algumas outras situações. Por quê? Perceba se é feito um orçamento, se é feito uma contratação, se é feito um empenho, que não existe contratação sem prévio empenho, então não haveria justificativa para não pagar, ok? Então, quando acontece isso diferente, eu sempre costumo dizer que isso é naturalmente uma interferência humana. Ocorreu um erro de alguém nesse processo, né? Então, não existe essa situação, ok? Então, feito isso, né, nós superamos, né, as fases, né, dos estágios da despesa, tá ok? E terminou dessa forma, é isso mesmo, Sivaldo? Terminou? Não, como nós mesmos já aqui já falamos, né? Então, assim, eu tenho algo que foi, uma despesa que foi empenhada, liquidada, mas eu tenho que pagar. E pagar o quê? Dependo de recursos financeiros, tá certo? Então, e se porventura, por algum motivo, tá certo? Essa despesa liquidada não foi paga. O que é que vai acontecer com isso? Vai se perder esse processo? O que é que deve ser feito? Tá certo? Então,
naturalmente, existe a demanda do restos a pagar, né? Então, o que é o restos a pagar? Restos a pagar é uma despesa ou uma aquisição, tá certo? Grupo 3 ou grupo 4, 3 é custeio, 4 é investimento, que foi empenhada, liquidada, porém não foi paga, né? Ou seja, é algo que foi previsto, mas que não foi pago, tá certo? E aí, vou até fazer uma observação que às vezes a gente se perde um pouco com as palavras, né? Por quê? Na própria legislação, ele prevê dois tipos de restos a pagar. Ele prevê o restos a pagar processado e o restos a pagar não processado, tá ok? É prevista aí essas duas situações, tá certo? De uma maneira geral, no estado de Pernambuco, geralmente, tá ok? Só é permitido o resto a pagar processado, que é o quê? Que é aquela despesa que ocorreu a liquidação, tá certo? Mas que não foi possível efetivar o pagamento, né? Então, nos exercícios posteriores serão feitos o processo de pagamento. Então, isso é o denominado restos a pagar processado. O não processado, quando é que ele surge? Quando você empenhou, tá ok? Mas por algum outro motivo, aquela despesa não foi liquidada. Ou seja, ela não chegou ao segundo estágio da despesa. Mas, e também, logicamente, não foi pago. Então, isso é o chamado restos a pagar não processado. Mas por que isso não está na dinâmica natural do estado de Pernambuco, geralmente? Por quê? Porque, geralmente, tá ok? O Estado nunca permite a inscrição do resto a pagar não processado, né? Geralmente, ele trata isso, entre aspas, como uma despesa anterior. Então, no dia a dia, geralmente só vemos o processado, mas existe a possibilidade do não processado, que é o quê? Aquilo que foi empenhado, executado, pode ter sido executado até o serviço, porém não foi liquidado, tá certo? Ou seja, o direito do credor, ele ainda não foi reconhecido porque depende de algum tipo de execução, tá certo? Porém, por exemplo, esse ano, uma exceção, um caso raro, foi publicado até no dia 30, eu acredito, de novembro, que nesse ano vai existir a possibilidade do resto a pagar não processado. Tá ok? Porém, vai ter uma normativa específica. Nessa normativa específica, vai dizer quais são os critérios e etapas que deverão ser seguidos pelos entes públicos para que possa se ter esse resto a pagar não processado. Tá ok? Então, acredito aí que aí nós conseguimos separar o que é um resto a pagar processado e o que é um resto a pagar não processado. Então, do ponto de vista, tá certo, de se fazer de forma fácil, quando é que vai ser um processado ou não processado, perceba aqui que a grande diferença é o que é processado quando ocorre o ato da liquidação e é não processado quando não ocorre essa liquidação. É a grande diferença que você vai discernir o processado do não processado, tá ok? Bom, pessoal, feito isso, aí você diz, bom, Sivaldo, terminou todo esse processo de execução da despesa? Bom, temos também o quê? As despesas de exercícios anteriores, né? Eu até, de forma até descontraída, eu fico brincando com essas despesas de exercícios anteriores na Secretaria de Saúde, né? Porque, digamos que é quase que uma normalidade isso para outro, essa despesa de exercício anterior. Primeiro, pelo fato de geralmente o Estado não permitir o resto a pagar não processado, né? E segundo, pela própria dinâmica de serviço aqui da Secretaria de Saúde. Qual é a questão? Despesa de exercícios anteriores, né? Como o próprio nome diz, tá certo? De forma como se na prática estamos no exercício de 2021 e de repente, não sabemos por qual motivo ou circunstância, chegou uma despesa de 2009 para ser paga, 2019, né?
Então, isso se refere a uma despesa do exercício anterior, tá ok? Então, essa despesa do exercício anterior, tá certo? Quando é que ela ocorre, né? Então, naturalmente, quando é que ocorre o fato, né, de ter ocorrido a execução daquela despesa, tá certo? E aquele são três, aí foi até tipificado em três situações, né? Geralmente, acho que acontece na secretaria aí, são as primeiras, que é o quê? As despesas encerradas para os quais o orçamento respectivo possibilitava créditos próprios, com saldo suficiente para atendê-las, mas que não tenham sido processadas na época própria, tá ok? Então, assim, geralmente o que acontece aqui é esse primeiro ponto, tá ok? O segundo é o resto a pagar com prescrição interrompida, né? Ou seja, tenha sido cancelado. Então, ele por algum motivo ele foi cancelado, ou seja, o resto a pagar ele quando ele está inscrito, naturalmente a próxima fase é o pagamento, sem nenhum problema, independente do exercício. Mas por algum motivo ele foi cancelado, não tem como fazer uma nova inscrição em resto a pagar, certo? Então, tem que fazer um processo de classificação entre ideia. E os compromissos decorrentes de obrigações de pagamento, né? Criados em virtude de lei e reconhecidos após o encerramento do exercício. O ponto não é tão usual, o primeiro e o segundo sim. Qual é a observação que eu falo, né? Dadas as devidas proporções, tá certo? Uma despesa de exercício anterior, quando ela ocorre, diferentemente de uma despesa de final de exercício, tipo novembro, dezembro, geralmente, mais uma vez, é pela falha de algum agente do processo, tá ok? Então, seja pelo ponto de vista do Estado estar numa situação de equilíbrio fiscal ruim e não fez o processo, seja pelo ponto de vista de ter sido feita uma contratação sem prévio empenho, seja pelo ponto de vista de ter, por alguma falha ou imperícia, esse processo de pagamento ter ficado restrito e parado em alguma área. Então, assim, tem que se ter muito cuidado, né, com a despesa de exercício anterior. Até porque entenda-se que ela tem um fluxo normal, ela tem um fluxo de execução normal. E quando a despesa de exercício anterior, nunca posso tratar ele como uma normalidade. Tem que ser tratado como uma normalidade, possível por análise, possível de auditorias de órgãos de controle, né? Então, assim, e eu faço essa observação, por que eu faço essa observação bem clara, né? Por quê? A própria lei, ela exige que todos os pagamentos sejam realizados por uma ordem cronológica de realização. Ou seja, eu vou pagar da nota mais antiga, do serviço mais antigo, até o mais recente. Okay? Então, mais uma vez, existe uma obrigatoriedade legal, tá certo, do serviço público seguir uma ordem cronológica de pagamento. E essa ordem cronológica de pagamento deve ser seguida por quem? Pelos ordenadores e pelos responsáveis do ente público, né? No caso aqui, a Secretaria de Saúde. Então, quando estamos pagando algo de novembro de 2021, em detrimento de pagar algo que já passou por todos os estágios da despesa lá de janeiro, então mostra-se que o gestor não está respeitando a ordem cronológica de pagamento. E isso, logicamente, está passível de punição do TCE. Então, uma despesa de exercício anterior, tá ok? Quando ela aparece do ano de 2018, 19, 20, seja lá por qual for esse motivo, nós estamos fazendo o quê? Um descumprimento da ordem cronológica de pagamento. Por quê? Porque qual foi o motivo que se justificou em 2021 eu estou pagando uma despesa de 2018, né? Então, só faço essa observação pela necessidade de, enquanto formadores de opinião, enquanto pessoas que trabalham de forma íntegra, honesta e de forma correta, da importância de vocês, junto a seus gestores, evitar com que as notas fiscais sejam represadas, que as despesas sejam executadas sem o prévio empenho. Tá ok? Então, gastei um pouco de energia explicando um pouco essa questão das despesas anteriores, mas porque, infelizmente, é uma normalidade muito grande na Secretaria de Saúde esse processo de despesa desses anteriores.
Então, isso é um risco, né? Então, todo risco ele tem que ser dirimido, todo risco ele tem que ser olhado com o devido cuidado, tá certo? Bom, pessoal, iremos agora para a segunda parte, tá ok? Do nosso treinamento. Onde dessa segunda parte, tivemos aqui o prazer, né, com o apoio da DGMOG, com o apoio irrestrito aqui dos colaboradores da Diretoria Geral de Finanças, de fazer uma orientação de pagamentos, né? Então, qual foi o sentido desse caderno de oração de pagamentos? Foi uma forma pelo qual fizemos, tá certo? Para que seja daquela pessoa que está entrando na secretaria agora, ou seja, para quem já está aqui há muito tempo, entenda como funcionam os processos internos de realização de um pagamento. Como se chega é, 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 a ser realizado um pagamento, tá certo? Como é que é esse processo? Como funciona isso? Então, esse caderno, né, foi um trabalho feito aí em conjunto, tá certo? Nós iremos abordar aí essa segunda fase. Mas, enfim, antes dessa segunda fase, tá ok? Estou vendo que temos aí alguns participantes aí. Queria pedir um pouco aí da participação de vocês, tá certo? Até porque, brincando um pouco com relação a uma sala de aula, né? Quando todo mundo está calado, dá duas, ou está todo mundo entendendo que a aula está excelente, né? Ou está todo mundo dormindo. Então, por acreditar que ninguém está dormindo, né? Até porque as condições não são melhores para dormir aqui, então me digam aí, vocês têm alguma dúvida desse primeiro processo? Se tiver alguém dormindo aí do lado de vocês, pode balançar ele para ele se acordar, tá certo? Pelo menos na DGF eu estou vendo que não tem ninguém dormindo. Pelo menos aqui não, pelo calor que está, eu acho difícil. Mas, alguma dúvida, pessoal? Como é que eu posso ajudar vocês? Antes de irmos para a segunda parte prática, tá certo? Como é que eu posso ajudar? Moisés Ferreira tá tranquila, tá certo? Então, estou bonzinho demais. Falar de execução de despesa está tranquilo, então tem alguma coisa aí. Então, eu preciso fazer alguma coisa para o pessoal se animar. Rafaela disse que está todo mundo acordado, tá certo? Mas enfim, pessoal, alguma dúvida? Posso prosseguir? Como é que faz? Bom, ainda bem que eu tenho bons amigos, né? Juliana disse que a aula tá boa mesmo, então pelo menos a amizade tá boa para isso, para a gente conservar e dizer que tá bom. Mas assim, pessoal, tem alguma dúvida, podem falar, tá certo? Esse aqui é o momento de falar. Como eu disse, não vou aqui me aprofundar no sentido de entrar no detalhe da lei, enfim. O objetivo, de fato, é fazer com que haja um entendimento da importância desse processo e que consigamos melhorar os processos, né? Eu estou aqui como representante da área financeira para que ocorra essa aproximação da área financeira, que é a área meio, com as demais áreas que são área fim aqui na secretaria, para que o processo, de fato, de execução de despesas seja mais efetivo, mais eficiente, tá ok? Então, partindo do princípio aí que não tem nenhuma dúvida inicial, tá ok? Eu vou dividir com vocês aqui o nosso caderno, né? O nosso caderno de pagamentos, né? O caderno de orientação de pagamentos. Então, um momentinho. Bom, pessoal, esse caderno aqui de orientação, né? Isso aqui eu acredito que foi uma grande vitória, não para a secretaria em si, mas para todos mesmo. Eu acho que para a financeira aqui
eu entendo que foi um ganho enorme. Por quê? Nada que estamos fazendo aqui hoje, nada que é executado hoje na DGF é algo novo. Ou seja, nós não estamos reinventando a roda. Eu até fico brincando, né? Um processo como a gente viu aqui, como está prevista a execução da despesa, está lá a Lei 4.320, se o Espírito me dissesse 4, né? Ou seja, todo mundo que está aqui, como todo mundo é novinho, então a maioria não tinha nem nascido ainda. Então, assim, nada que fazemos aqui na secretaria é novo, tá certo? Então, eu estou dizendo que nada aqui é novo porque esse caderno ele tem. Qual o objetivo desse caderno? É fazer com que haja uma aproximação daquilo que deve ser feito, né? Mas brinquei com diversos amigos aqui. Ah, não. Depois que saiu o caderno de orientação e aí tivemos o prazer de fazer a primeira instrução normativa do exercício de 21 foi a nossa, o carimbo foi da DGF aí. O que é que acontece? De dizer, ah, não, depois da portaria de pagamento, tudo mudou. Aí eu só brinco que, primeira coisa, né? E eu divido com vocês, nada mudou. Porque tudo que está aí é um resumo de tudo aquilo que sempre deveria ter existido. E aí, de fato, com a portaria e o apoio do nosso secretário, estamos colocando aí em prática. Então, isso aí foi um esforço conjunto aqui da DGF, certo? Junto com a DGMOG, com o apoio do nosso secretário executivo, o doutor Caio, e com o patrocínio aí do nosso secretário, André Longo. Então, faço questão de fazer esse prefácio porque foi um trabalho de fato conjunto, tá certo? E é aquela coisa, por mais que seja algo óbvio, né? É aquela, eu fico até brincando. Para você fazer, né, algo, não é preciso ter uma orientação interna para que seja feito. Se tem uma norma já geral, você já não deve fazer, né? Mas esse caderno ele tem o objetivo de aproximar e ficou bem sucinto, ficou bem legal mesmo, tá certo? Esse caderno, Juliana, ela já vai disponibilizar, já está disponibilizado hoje aí na nossa internet, porém, conjuntamente com o material da nossa aula, isso aqui vai ficar disponível. E eu peço para vocês que vocês peguem esse material, tenham guardado aí tenham guardado nos computadores de vocês, tá certo? Até algumas pessoas como fazem alguns questionamentos. Osivaldo, quando eu vou realizar um pagamento, eu devo fazer o quê? Então, assim, eu poderia responder de imediato, só tem no caderno, olha lá, até para incentivar a utilização desse trabalho, né? Então, vou pular aqui, tá certo? Perceba que muito daquilo que a gente tinha falado já está aqui tudo organizadozinho, tá certo? Quais são os processos, né? Previsão, empenho, liquidação, pagamento, como como foi feito, como é o processo de instrução processual, a descrição, a parte escrita do fluxograma, a parte do fluxograma, a bisagem, tudo direitinho organizado, as competências de cada um, tá certo? O contato de cada um das pessoas responsáveis aqui na área financeira e, por fim, a instrução normativa que tem por objetivo normatizar o processo de pagamento, ok? Então, vou pular aqui um pouquinho essa parte introdutória, a parte da legislação para quem tiver interesse. Mas veja, né? Só ratificando, né? Nada aqui é novo, né? Então, de 78, 64, alterações de 2000, 2009, 2003, tá certo? Então, assim, nada que está aqui é novo, né? Apenas esse objetivo de aproximar as áreas aí, que é novo aí, tá certo? Então, vou passar essa parte aqui. Pronto. Então, perceba aqui, né? De forma tá certo? Tá aqui nós falamos já de previsão, fixação, então tá aqui, ó, o que é uma previsão, tá certo? O que é o processo de empenho, tá bom? O que é o processo de liquidação, e aí eu estou passando isso daqui porque nós já fizemos um processo já de, de explicação, né? E aqui o processo de pagamento. Bom,
Olhando aqui o pagamento, tá certo? Vocês me lembrem, eu vou mostrar eu falei quando fazemos pagamentos com relação a recursos do Tesouro, que é feita a previsão de desembolso e estaremos sujeitos à disponibilidade de recursos da Fazenda. Porém, não falei de recursos do SUS. Oportunamente, quando tivermos falando, quando for falar do fluxo certinho, aí se eu não falar, vocês me lembrem, para falar sobre pagamentos com recursos federais, certo? Então, os pagamentos, aí surge a ordem bancária, né? Essa aí, de fato, ela é a última etapa da despesa, onde essa ordem bancária, ela naturalmente, ela vai ter todas as informações do processo de pagamento. E aí, pessoal, muito importante falar que devido à padronização que hoje existe na área financeira, então as informações básicas do pagamento lá vai estar o contrato, lá vai estar o SEI de origem do processo, tá certo? Lá vai estar o empenho de origem. Então, assim, são todas as informações essenciais que ajudam no processo de entendimento, tá ok? Então, essa ordem bancária, essa OB, né? Que essa OB, entenda, essa ordem bancária, ela é gerada no EFISCO, tá certo? Ela é gerada no EFISCO, mas o processo do pagamento, ele vai seguindo de formas diferentes, né? Quando é recurso do Tesouro, é gerada uma remessa bancária que é assinada por ordenadores e são encaminhadas para o caso, a Caixa Econômica, tá certo? Que é o banco oficial, né? Utilizado pelo governo do estado, tá certo? Então, no caso de Tesouro, no caso do SUS, a ordem bancária ela é feita, tá certo? Porém, ela é feita de forma inclusiva, incluída no sistema os dados, porque a TED é feita no sistema, a TED ou a TEV, ou seja, TED ou DOC, né? Isso aí é feito operacionalmente pela própria área financeira, tá certo? Então, essa fase aqui do pagamento normal, ela já ocorre. Eu vou aqui direto para o fluxo, tá ok? Certo? Da instrução processual. Aí aqui, meio que padrão, tá certo? E aí temos o SEI. Todo o processo de pagamento hoje, ele deve ser executado pelo SEI, né? Então, assim, existe um ganho de energia muito grande com isso. Ou seja, ele vai estar, tem a lista de documentações necessárias, mas que essa lista está prevista, né? Tem que ser colocado lá pelo SEI, tá bom? Sem nenhum problema. Isso aqui é bem padrãozinho para vocês, tá certo? E aqui, algumas observações a gente coloca, tá certo? E aí, foi bem interessante quando fazemos aqui dessa forma, tá certo? Que é a questão de algumas fundamentações, tá certo? Com relação a alguns procedimentos, tá certo? Então, na própria instrução normativa, já tem como deve ser feito, que deve ser exigida a comprovação fiscal, né? E aí eu recebo muito questionamento. Osvaldo, como é que eu vou comprovar a regularidade fiscal do ente, né? Da empresa lá? Como é que eu vou fazer? Então já está aqui, ó, previstozinho, organizado. Tá certo? É comprovado como? A empresa vai apresentar a certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União, certidão de regularidade fiscal estadual, certidão negativa de débitos fiscais municipal. E a parte trabalhista, gente, é muito importante isso. A certidão negativa de débitos e a certidão de regularidade do FGTS. Então, o quanto é importante a exigência disso do gestor do contrato? Porque é o seguinte, imagina um contrato de prestação de serviço. Se não ocorrer essa análise, essa observação do gestor do contrato, pode ocorrer o que? Uma fragilidade no processo e fazer com que uma empresa não esteja recolhendo o FGTS dos colaboradores e futuramente tenham problemas trabalhistas que irão recair sobre o quê? Inicialmente sobre a empresa contratada, mas que pode haver, tá certo, uma responsabilidade solidária para a Secretaria de Saúde. E essa atribuição, tá certo? Irresponsabilidade. Essa é uma atribuição e responsabilidade do gestor de contrato, tá bom? Então, isso aqui é uma exigência hoje, né? Na verdade, hoje não, né? Até corrigindo. Sempre foi uma exigência, né?
mas a instrução normativa, ela ajudou aí corroborando com a situação de necessidade de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, tá certo? E aqui tem especificando algumas situações, tá bom? Bom, aqui tem a parte textual, tá certo? Do fluxo processual de cada pagamento. E aí, gente, tem a forma escrita aqui que o pessoal da DGMOG ajudou. Acho interessante essa dinâmica, eu também acho interessante, porque tem um fluxo no Bisagem, tá certo? Que tem lá um passo a passo, mas aqui ele tem a parte escrita, que é interessante também, né? Então, como se inicia um processo de pagamento, né? Partindo do princípio, né? Que já tinha uma previsão orçamentária, já tinha seu empenho. Então, como deve se fazer? Então, naturalmente, tá certo? A área demandante, ela vai remeter esse processo via SEI para a DGF, para a gerência de contabilidade, especificamente para a coordenação de liquidação. E aí eu faço a especificação, né? Temos duas coordenações. Quando se tratar de processos a serem pagos com recurso tesouro, vai para a CL, né? CL, C de casa, L do Lucivaldo, tá certo? Quando se tratar de recursos com recursos federais, que é o SUS, CL SUS, tá certo? Naturalmente, isso aqui vai ser enviado, tá bom? Aqui está a parte escrita, eu vou partilhar aqui com vocês já o processo em rito de fluxograma. Tá, o fluxograma aqui, ele fica bem pequenininho, tá certo? Ou seja, dá uma clicada aqui tem um plugin aqui, quando colocamos para baixar esse PDF, né, naturalmente, esse PDF já fica disponível aí para vocês, tá ok? Deixa eu fazer aqui, demonstrar para vocês o fluxo, tá bom? Pessoal, para quem tem a dificuldade de entender cada item, tá, já tem aqui o glossário, né? Quando significa cada situação, né? Isso aí são regras básicas. Só um momento, tá ok? Pessoal, tá abrindo aqui. Bom, pessoal, estou colocando aqui com um tamanho um pouco maior para que vocês consigam ver na tela de vocês. Não sei se estão vendo no celular ou se estão vendo no próprio desktop, mas acredito que desse formato dá para se verificar aí, tá certo? Então, tá certo? De uma maneira geral, né, como é que se inicia esse processo, né? Então, aqui a área demandante, que aí pode ser qualquer uma das executivas que solicitam esse pagamento, tá ok? Ele vai enviar para a DGF para a coordenação de liquidação. Como eu já especifiquei, se for fonte de recurso do Tesouro, vai para a CL, se for fonte de recurso SUS, vai para a CL e SUS. Essa observação aí. Qual é a atribuição da DGF e da coordenação de liquidação? Ele vai receber o processo, tá ok?
ele vai receber o processo e ele vai realizar um checklist da documentação. E que checklist da documentação é esse? É o checklist que tá previsto lá na instrução normativa, número 1 de 21. Deu ok, deu like, é feito o processo. Se não ainda existir o DH, que é o chamado documento hábil, que tem a função no EFISCO de registro, né, do passivo. Se não tiver, vai ser criado esse documento hábil, DH, e fazer o processo de liquidação. Tá ok? Se não tiver, né, e aí aquela pergunta, né? O processo foi instruído corretamente, e aí qual é a ordem que a minha equipe de liquidação tem? Tá certo? Se tiver ok, pessoal, liquidação. Se não tiver, devolve para a área. Mas Lucivaldo, mas isso gera um retrocesso muito grande, é um processo burocrático. Não, gente, isso não é burocracia. Né? Passamos aí por uma experiência muito negativa quando, lá no início do ano, quando estávamos passando pela CPI do Covid, e tivemos que levantar mais de 5.000 processos, e foi muito ruim, tá certo? Levantar os processos, eles não estarem com seus respectivos contratos, eles não estarem com documentações comprobatórias, enfim, com os documentos que são necessários para o pagamento, tá certo? Então, de fato, hoje, essa é a norma e a instrução do pessoal aqui da DGF. Faltar a documentação, de fato, devolver para a área para que ela complemente e aí possamos dar andamento ao processo, tá certo? E esse checklist básico, a gente quando for a instrução lá normativa, a gente vai especificar lá, tá certo? É bem no cheque mesmo, né? Tem, não tem, basicamente isso. Então, é gerada a liquidação, esse processo é enviado para o ordenador da despesa, tá ok? E o ordenador de despesa, aí lembrando, né? Lembre-se do fato de qual é a responsabilidade do ordenador de despesa, conforme vimos aí, a, é, a liquidação, né? Ela tem tanta responsabilidade quanto o pagamento. Por quê? O pagamento que o Lucivaldo autoriza, o pagamento que hoje temos com o nosso superintendente Moisés, que autoriza, ou que Caio Mulatinho for autorizar, né, seja no banco, seja via assinatura, ele é baseado em uma liquidação, ok? Então, somos ordenadores do pagamento, mas baseado na liquidação do ordenador, né? Então, a responsabilidade é grande do ordenador. Então, é remetida para o ordenador da despesa, ele deve fazer o processo, vai fazer a análise, verifica que o processo está feito corretamente, teve o devido visto do fiscal do contrato, enfim, ele ordenou a despesa. Feito isso, o processo está indo para a GPAG, né, que estamos em processo de estruturação, entende? É a nossa gerência financeira. E é, é, eu faço, eu faço questão de especificar isso, porque a área financeira não é um setor de pagamento, é um setor financeiro. Então, tem uma responsabilidade de gestão de recursos e de execução de pagamento. Não é uma simples tesouraria, não é só pagar, pagar, pagar. Né? Então, assim, de fato, está indo para a gerência financeira, e a gerência financeira tem por responsabilidade fazer o quê? Aqui coloca, né, que a gerência financeira tem por responsabilidade de gerar PD. Sendo que esse conceito de gerar PD é importante salientar que não é só gerar PD, tá ok? Existe a necessidade de uma análise prévia do processo, verificar se as áreas anteriores atenderam com as suas necessidades, se o processo está instruído corretamente, se está o empenho, enfim, é todo o processo de verificação. Feito isso, tá certo? É gerada a PD. E aí temos aquela situação de, né, o que é que eu devo fazer? Tá certo? Ele vai gerar PD, vai gerar naturalmente, sendo que a observação é qual é a fonte de recurso, né? Se a fonte de recurso é tesouro, nós já observamos aqui, né? E já tratamos aqui na aula que quando for tesouro, tá certo? Esse processo vai ser remetido para a Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda, né? Naturalmente, e a Cefaz, ela vai disponibilizar o recurso de acordo com
possibilidade. É feito um processo na gerência financeira de consulta ao fisco se de fato foi disponibilizada através da conversão, da geração da UB, e aí sim pode-se fazer o quê? Gerar uma remessa, né? Que essa remessa bancária é enviada para o banco, é de responsabilidade do financeiro confirmar se foi realizado esse pagamento, posteriormente a isso, anexar o comprovante de pagamento junto ao SEI, e feito isso, ele vai para uma nova rotina aqui na agência financeira. Eu digo nova rotina porque não terminou aí, né? Até, inclusive, no nosso Capacita 6, está previsto para janeiro, o processo de prestação de contas. Então, esse processo é remetido para a gerência de prestação de contas e tem por função, certo, ser uma das variáveis de controle e uma das áreas que tem por responsabilidade derimir e identificar possíveis não conformidades. Tá certo? Então, o comprovante e a prestação de contas tem por função analisar se está tudo ok. Então, isso é um processo do Tesouro. Lucivaldo, qual a diferença quando for SUS ou quando for recurso federal? Então, quando for recurso federal, tá certo? Não é algo que vai depender exclusivamente da Secretaria da Fazenda. E sim, né, se ocorrer uma previsão orçamentária de forma adequada, esse recurso ele é disponibilizado pelo Ministério da Saúde para a Secretaria, para o Fundo Estadual de Saúde, e é feito um processo de realização de pagamentos. Lucivaldo, qual é essa demanda? Como é que funciona? Temos diversos blocos de pagamentos, tá ok? Por exemplo, recebemos recursos do governo federal do grande bloco do incremento MAC, tá ok? Cerca de 100 milhões por mês, tá certo? Recebemos recursos para um tratamento específico, que é um TRS, recebendo recursos especificamente para medicamentos, recebemos recursos para o FAEC, enfim. Então, eu estou falando algumas siglas que talvez para alguns não seja tão comum, mas eu só digo que o pagamento de recursos federais também depende do recebimento do recurso do governo federal, tá certo? Então, esse recurso ele é recebido, é feita a gestão das obrigações, e aí sim é feito a geração da OB, que é a ordem bancária, e isso aí a gente faz no próprio Internet Banking, o pagamento, ou seja, via TED, ou DOC, ou TEV, né, que são transferências eletrônicas normais, tá certo? Então, a diferença do SUS para o Tesouro é que o Tesouro Estadual depende da disponibilidade da Fazenda. O SUS, que é o governo federal, eu dependo do quê? Dependo do governo federal mandar esse recurso para o Fundo Estadual de Saúde, e o Fundo Estadual de Saúde dá a melhor tratativa possível com relação a isso. Tá ok? Então, em resumo, essa é a diferença de uma situação para outra. Tá ok? Bom, bom, pessoal, só mostrando aqui, dando continuidade ao nosso caderno de orientações, tem as atribuições que é da CEAF, as atribuições que é da Diretoria Geral de Finanças, ok? Aqui são os contatos, né? Apesar de que de forma física hoje estamos aqui presentes, tá certo? Caso tenha algo mais relevante, mas aqui tem o telefone, estão os contatos de todos envolvidos no processo, tá ok? Bom, isso aqui é o glossário que eu acho bem interessante, gente, para quem não está habituado nesse dia a dia do que é cada situação, tá certo? É bem interessante aqui, ó, no glossário, o que é cada processo, né? Então, o que é o ateste, né? A pessoa que certificou, testemunhou a verdade de uma coisa, né? Então, aqui vai especificando coisas que são do nosso dia a dia e que talvez para outros usuários eles não estejam tão familiarizados, tá certo? Mas, tá certo, aqui está a especificação de cada situação aí que está no dia a dia, ok? O que é um pagamento, o que é uma PD, que é uma previsão de desembolso,
que o senhor falou tanto, né? O Sivaldo falou tanto que o que é uma PD? É um documento pelo qual a unidade gestora programa os pagamentos identificando os favorecidos e suas contas bancárias, né? E aí, essa PD é o que serve de referência para a Secretaria da Fazenda, de uma maneira geral, né? Porque ele vê aquilo ali, é como se fosse um pedido de dinheiro, né? É um pedido de recurso. E ele, ó, tem um recurso. Aí ele coloca, preenche essa PD e é convertido em uma ordem bancária, né? Bom, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Aqui é a nossa criança, tá certo? Que é a ação normativa, que foi a primeira do exercício de 21, tá ok? Que trata especificamente das questões de pagamento, tá ok? Mais uma vez, professor Valdo, essa instrução normativa, ela trouxe o que de novo? Eu digo nada. Nada por quê? Porque nada que está aí já não era previsto em lei. Apenas, de fato, é um processo pelo qual estamos colocando moldes, procedimentos mínimos, né, digamos, mínimos a serem executados por esta secretaria, né? Então, de uma maneira geral, tá certo? O artigo 2º, ele é bem pertinente, né? O pagamento da despesa somente será realizado após sua liquidação, né, conforme o que está previsto em lei, né? E aí o processo de instrução, né, que a gente viu lá no nosso checklist lá, como é que deve estar uma instrução. Então, por exemplo, para aquisição de materiais e equipamentos, o que é que se precisa? Precisa-se, naturalmente, do contrato, quando houver necessidade, seus aditivos, ou ordem de fornecimento, quando não existir essa situação. Precisa estar a nota fiscal, fatura ou recibo, com o devido atexto, né? Com o devido atexto, nota de empenho, nota de liquidação, a comprovação da regularidade fiscal, e a gente viu que anteriormente diz, e o que é que eu faço para utilizar a comprovação fiscal? Caderninho, e vai lá, está dizendo quais são os documentos que precisam, tá certo? A nota fiscal eletrônica validada em site, né, específico, tá bom? E aí a gente já destina qual site que é feito esse processo de validação da nota. Então, para aquisição de material e equipamento, são esses documentos. Prestação de serviço, qual é a diferença? Certo? Naturalmente, prestação de serviço obrigatoriamente vai ter que ter contrato, né? Não existe não ter contrato. Então, o cara, para fazermos o pagamento, vai ter que estar o contrato e seus possíveis aditivos, a nota fiscal, empenho, liquidação e a comprovação que é fiscal e trabalhista. Porque como estamos falando, tá certo, de prestação de serviço, possivelmente pode haver o caso de mão de obra, então também tem a necessidade de ter essa comprovação de irregularidade, ok? Obras, tá certo? Obras, de uma maneira geral, tá certo? Qual a diferença para os itens anteriores? A grande diferença que a gente vê aqui é a necessidade do boletim de medição do serviço, né? Ao meu ver, né, eu também poderia exigir, né, boletim de medição para a prestação de serviço. E qual a função, qual a funcionalidade do boletim de medição? A nota fiscal, às vezes, ela é muito sucinta, ela vai dizer contratação de serviço terceirizado, por exemplo. Mas quantos foram ali? Né? Quantos foram pagos em sua integralidade? Então, de uma maneira geral, a ausência de um boletim de medição, quando falamos de prestação de serviço, também representa uma ausência de controle, né? Mas, né, para não ter tanta resistência assim com relação a esse processo, obras e serviços de engenharia já é mais comum, então é exigido o boletim de medição do serviço, tá certo? Então, a grande diferença aí da prestação de serviço para uma obra de serviço de engenharia é justamente a necessidade do boletim de medição, tá ok? Organizações sociais, né? O que é que nós devemos fazer? Dadas as devidas proporções, a mesma situação. Nota fiscal, empenho, liquidação, o cara comprovar a liquidação fiscal e trabalhista, tá certo? Isso daí, normal, tá certo? E, por fim, perceba que é uma normativa curtinha, uma página, bem sucinta, ou seja, ela tem o sentido de fato de dar um suporte objetivo, né? Aí a gente diz, ó, os documentos listados do inciso de 1 a 4 correspondem ao mínimo necessário para a ação de pagamento, o que não impede que outros sejam solicitados para melhor instrução processual. Isso aí é a observação que, apesar de estar previsto esse, não quer dizer se com esse daí
já será realizado o pagamento. Pode haver a necessidade de alguma diligência, caso tenha sido observado algum problema no processo, né? E aí, por mais que seja óbvio, mas cabe ao gestor do contrato essa conferência, né, antes da emissão do pagamento. Então, não posso atribuir a responsabilidade para o financeiro de algo que é uma responsabilidade que é do gestor do contrato, que é verificar se toda a documentação está ok, está certo. E aí, a minha prerrogativa de caso haja a não entrega de algum dos documentos, naturalmente, esse processo poderá ser devolvido, ok? O artigo 4, né, eu faço uma observação na época que estava construindo, né, eu até tentei fazer com que isso aí fosse mais claro, no sentido de, como é que eu devo fazer no processo de materiais e equipamentos, tá certo? Eu devo fazer no mesmo SEI, então a própria norma, a normativa diz que é no próprio SEI. Qual é a observação que eu faço? Tá ok? A observação que eu faço é o seguinte, isso é um caso que nós podemos aplicar normalmente e naturalmente para quem? Para uma entrega específica. O cara comprou 100 computadores, ele me entregou 100 computadores. Então, o processo de licitação, empenho e aquisição e pagamento, ele vai começar e terminar o mesmo processo. Vai ficar lindo, perfeito com a prestação de contas. Por quê? Ele sai desde a instrução processual da contratação até o pagamento. Então, isso é perfeito. Porém, é o seguinte, imagine uma situação pelo qual existe o fracionamento dessa aquisição. Então, foram comprados, por exemplo, 1.000 computadores e o cara vai entregar em doses de 50 computadores. Vai ficar tudo no mesmo processo? Então, assim, e tem alguns casos, por exemplo, de ata de registro de preço que tem mais de um prestador, aí vai colocar tudo no mesmo SEI. Então, assim, pede-se também o bom senso, né? O bom senso em quê? Do tipo, se é algo fracionado que vai ser enviado nota fiscal de forma contínua, é interessante que faça uma separação, alinha com a coordenação, tá certo? E faz essa separação, porque senão, imagine um SEI, né, enorme, onde vai ficar uma nota para pagamento, tá ok? Aí essa nota para pagamento ela foi enviada, aí vai ter, durante o processo, liquidações, a verificação de documentos, aí voltamos, né, volta para a demandante que teve algum problema, aí nisso passou-se um mês, aí tem outra nota fiscal. Ele apresenta outra nota no mesmo processo, ou seja, a área financeira, muito dificilmente ela vai conseguir observar, diante a quantidade de documentos que vai estar no processo, que aquele processo foi remetido e agora tem duas notas para pagar em vez de uma. Então, para ter o devido cuidado, quando falamos dessas aquisições, é importante atentar a isso, tá ok? Que ela aconselha, né, no caso, que seja no SEI original, mas nos casos que tem mais de um processo, é quase que impossível fazer essa gestão de pagamento, tá ok? Então, só essa observação que eu faço, tá certo? Quando se tratar de prestação de serviço contínuo, o contrato de gestão, para pagamento deverá ser realizada em processo distinto, desde que esteja devidamente relacionado ao SEI de origem da respectiva contratação. Aí, né, observação, imagine um contrato de 5 anos, se fosse colocar cada mês ali, ia ficar um SEI enorme, de difícil controle e gestão, tá certo? Então, mas naturalmente você vai fazendo o processo de relacionamento, tá certo? E a necessidade, já no processo de contratualização, de que seja indicado o gestor fiscal e o gestor do contrato. Isso é uma posição que a posição do jurídico não afeta tanto a diretoria financeira, porém, para o jurídico isso é algo muito relevante. Ok? Então, feito as apresentações, né, apesar de já ter sido publicado, né, em meios de divulgação e controle pela DGMOG, aí mais uma vez esse registro, tá ok? Então, assim, pessoal, feito isso, não sei se a Juliana ainda está por aí, tá certo? Eu me coloco à disposição para possíveis dúvidas. Como eu disse para vocês, o objetivo era, de fato, falar da execução da despesa dentro da Secretaria de Saúde, não ia aprofundar tanto com relação à parte legal, porque eu acho que ficaria algo muito maçante, né? Assim, ao menos nós damos um bom norte para quem chegar na secretaria e como é que eu faço o pagamento, né? Pelo menos aí já vai estar um bom norte de como seria esse processo.
Tá certo? Então, bom, pessoal, é isso aí que eu teria para oferecer para vocês, de forma bem sucinta, e me coloco à disposição para possíveis dúvidas aí do pessoal, tá certo? Pessoal, vou fazer uma prova ainda, aí todo mundo responde. Boa, professor Lucivaldo, foi excelente. Vamos lá, pessoal. Quem é que tem uma perguntinha aí? Realmente, o professor Lucivaldo, ele tem o dom e explica com uma paciência. Muito bom ouvi-lo novamente. E mostrando o nosso caderno, né? Foi uma Isso. satisfação para a gente. Nosso primeiro caderno Primeiro de muitos, né? foi o primeiro de vários. E aí entrem lá no site dgmog.saude.pe.gov.br. Todos os cadernos estão lá, as aulas do Capacita também. E aí, pessoal, quem tem alguma questão, questionamento? Vamos aproveitar. Ele foi excelente e ficou bem claro. Olha aí, Joyce. Tá vendo aí? É isso. Eu também achei, viu, Joyce? Também achei ótimo. Excelente. Ô, Ju, se fosse na faculdade, eu dizia que era o pessoal querendo ganhar ponto. Aí dizia assim, pessoal, dúvida. Aí o pessoal fazia assim, não, professor, tá tudo tranquilo. Aí quando ia É. na hora da prova, pau, né? Pronto. E Joyce, é da sua turma lá da DGF? Joyce é daqui da DGF, tá vendo aí? É, Ganha Joyce, ponto, você é ganha de ponto. lá, né? Olha aí. É, mas Dando ela não aquela tá. força também. Isso, justamente. Mas ela Denis não. também aí, ó. Foi uma boa abordagem. Muito bom. É isso aí. Gostei bastante. Denis também, viu, Lucivaldo? Também faz curso de administração pública, pós-graduação, então também tá gostando de ouvir suas aulas, viu? Tá Olha, acompanhando aí. Denis, para quem tiver oportunidade lá, eu entrei no site lá da DGMAL, que tem o currículo de todo mundo, né? Tudo É, bonitinho, você botou a foto de todo mundo, né? Então, assim, é bem interessante, bem legal. O Denis é um cara que nos ajudou muito e nos ajuda, né? Todos os processos, você sabe que ajuda demais. ele é um cara que é uma das pessoas que faz parte disso aqui. Então, ele, Certamente. escutar dele que ele gostou, eu digo, é apenas um espelho do trabalho dele, né? Que ele ajudou muito nisso aqui. É isso. Diana, foi ótimo, o chefe é fera, é mesmo, viu, Diana? Esse chefe, olha, é muito bom ouvir ele falando, rapaz. É bom demais ouvir o Lucivaldo. Queria toda semana o Lucivaldo falando aqui com a gente. Calma, mulher, aí tu quer me matar, calma, Aí devagar. não dá também, né? Tá bom. Mas é ótimo quando você vem falar com a gente. Tem um dom excelente. Olha, Maria de Lourdes foi ótimo. Aí não dá para despachar, né, Diana? Fica ruim, atrapalha, né? Muita coisa. Para você ver, tanta atribuição para esse diretor e ele ainda tem tempo para parar com a generosidade dele e compartilhar um pouquinho do conhecimento dele com a gente. E hoje, com todos os percalços, mesmo assim, ele não quis cancelar de jeito nenhum, para você ver que assim é que a gente vê um bom gestor, um bom servidor público, né? Aquele que se compromete e se doa para servir aos outros. E eu agradeço imensamente esse compromisso de Lucivaldo. São poucos que têm esse tipo de postura. Seria fácil dizer, ah, não, tá caindo hoje a CELP, tá com muito problema, tá isso, tá aquilo. Como um professor meu costuma dizer, desculpas sempre vão existir. Lucivaldo não, ele mata no peito e vamos em frente, vamos fazer como for. E se compromete. E eu agradeço demais. Isso e no calor, isso mesmo, no calor, no sufoco. De gravata para ficar bonito na filmagem, tá aqui, mas tá um calor daquele jeito, viu? Isso mesmo. E aí, pessoal, mais alguém, alguma pergunta? Acho que não, né? Eu acho que ficou claro mesmo, Lucivaldo. Mais uma vez eu te agradeço imensamente. Vamos esperar você voltar para falar da parte de prestação de conta.
E aí os nossos próximos cadernos, né? Que são muitos também. Isso, Vamos são fazer muitos. um caderno sobre esse também, sobre esses próximos temas que você vai dar, né? Assim, os próximos temas já estão dando o nosso superintendente de Prestação de Contas, Tiago, junto com o Vânia, já tem alguns materiais, certo? Ótimo. Que é aquele que já passou pelo controle interno, e aí a gente vai, Joia. isso vai disponibilizar para você, para que você coloque desse jeito bonitinho de você fazer. Eu não tenho tanto dom No para isso, não. formato, né? Dom, desse jeito aí. Esse é para Denis, é para o pessoal aí que consegue dar o tapa no A negócio. gente deixa no padrão da Gemog, não se preocupe. E, justamente. Vai levar o nível, né? Joia. Obrigada, Lucivaldo. Denis, obrigada pelo apoio. Obrigada, Emerson do Telesaúde. Obrigada a todos que participaram da aula. Espero que tenha sido proveitosa tanto quanto foi para mim. Não é? E a gente te aguarda de novo, Lucivaldo. Tá Na ok. próxima. Tá bom. Um Pessoal, obrigado. abraço, Viu? gente. Sempre à Abraço disposição. a todos. Tchau.